estudante do terceiro ano, bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou aqui juntamente com a intérprete Aldelina, fazendo seu trabalho maravilhoso aí, e o professor Alexandre, eu sou o professor Alexandre, estamos aqui na nossa segunda aula e vamos aí passear entre os conteúdos e levar toda a informação necessária para vocês. Exatamente. Então vamos dar início nessa aula? Muito bem, aula 2.1, nosso tema Pintura e História, século XVIII até 1830. Então, pessoal, nós vamos ver hoje pintura histórica, neoclassicismo, tratando aí da arte acadêmica e terceiro tópico, missão artística francesa. Então, vamos lá. As habilidades que vocês irão desenvolver durante esta aula, professor Alexandre? Pois é, perceber que a arte contribui para o desenvolvimento do conhecimento com a história e identificar a relação entre história e outros campos artísticos. Muito bem. Então, pessoal, iniciamos aí com esse mapa conceitual para vocês terem visão aí dos conteúdos que nós vamos abordar. Então, vamos ali iniciar com pintura histórica, que é registrar algum acontecimento histórico, ou seja, o artista é contratado para registrar fatos históricos acontecidos naquele período, sempre enfatizando aí questões políticas ali do imperador, da vida do império, questões mais que levam o contexto da política, né, professor? Isso. E em seguida voltamos lá para o neoclassicismo, dando sequência com a arte acadêmica a partir de 1750, buscando resgatar os valores estéticos e culturas das civilizações antigas, da antiguidade clássica. Isso aí abrange a Grécia e Roma. Exato. E o último tópico, missão artística francesa, nós vamos falar o que foi a missão artística francesa no Brasil, que o objetivo era estabelecer o ensino oficial das artes plásticas no Brasil, influenciando, então, o cenário artístico brasileiro, estabelecendo um ensino acadêmico. Vocês vão conhecer o que é o ensino acadêmico, a arte acadêmica, quais as técnicas utilizadas por esses artistas aí, que fazem pinturas, né, refinadas, sempre tratando ali do cotidiano, do contexto político, social, do império. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema aí da arte acadêmica, que é muito tratado também nas provas do Enem. Então, vamos lá, dando sequência aqui no primeiro tópico, pintura histórica. Então, como nós já falamos, é o trabalho de pintores e escultores que ilustravam os grandes acontecimentos dos períodos históricos. É importante observar que nem sempre aquele fato, o pintor estava ali presente naquele fato, né, professor Alexandre? Ele vai por meio de pesquisas, de livros, ou alguém, por meio de uma carta, conta aquele fato e o pintor faz a obra, não é isso? Exatamente. Principalmente nesse período, né, que os acontecimentos, os meios de transporte não eram tão rápidos como hoje em dia, aquele período as notícias se seguiam através de cartas nos navios. Então, o Grito do Ipiranga, que nós vamos ver lá na frente, e eu vou comentar melhor, foi um dos quadros que foi pintado com um relato, com esse outro aí que nós estávamos vendo até agora. Verdade. Então, seguindo aqui com o nosso texto, então os artistas são sujeitos imersos na sociedade, logo marcados pelos acontecimentos históricos à sua volta. Então, eles vão estar sempre também ao trabalho para relatar fatos históricos, a vida do imperador, da monarquia, enfim. Vocês vão conhecer que esses trabalhos foram importantes porque relatou aí fatos, né, ocorridos na história. Muitas dessas imagens estão nos livros didáticos, nos livros de pesquisas de muitos pesquisadores da história, né, professor? E não vamos esquecer também que muitos desses trabalhos foram trabalhos encomendados, ou por outra, o cara é um funcionário do rei, do governo, de quem mandava naquele recanto, né, porque tinha os feudos também. Verdade. Então, seguindo aqui, vamos ver aqui essa obra, o professor vai argumentar um pouco sobre essa obra aí,
A Independência ou Morte, né, de Pedro Américo, em 1888. Então, professor, essa obra aí, o que ela está retratando? Muitos dizem que a pessoa que fez esse quadro foi através de relato também, né? É um quadro exaltando o momento em que, historicamente, o Dom Pedro, né, ele declarou independência ou morte e tudo mais, porque naquele momento eles receberam uma mensagem, o Ipiranga é um rio, né, e por onde as notícias chegavam, e logo ao receber aquela notícia de que Portugal estava dando um ultimato, ele declarou que favoravelmente ao Brasil, né? Ele declarou que ou teria independência, o Brasil ficaria independente de Portugal, ou então haveria morte, haveria guerra, haveria uma disputa, né? Exato. Então, nós observamos aí que essa obra, né, traz a tela lá para nós. Isso. Observamos aí que o artista ele teve, né, toda uma criatividade para imaginar esse momento aí, né, professor? Colhendo os materiais, as informações que ele teve. Então, ele imaginou o que foi, dessa forma aí, esse momento histórico aí do grito da independência ou morte, né, do grito do rio, próximo ao rio Ipiranga, feito por Dom Pedro I. Seguindo aqui, só conceituando mais sobre pintura histórica, então representa fatos históricos, cenas mitológicas, literaturas e da história religiosa. Então, lembrando que sempre os artistas vão buscar informações sobre esses temas aí para fazer sua obra. Registro de eventos da história, né, política, geralmente de batalhas, de cenas de guerra, personagens célebres, fatos e feitos de homens notáveis. Então, são os temas recorrentes aí recorrentes, né, historicamente, que os artistas fazem essas obras. Então, vamos agora para uma atividade interativa. Esse é um momento que eu gosto, porque eu sei que os alunos relaxam um pouquinho. Até a gente relaxa um pouco, né? Dá tempo de respirar. Vamos, então, ver qual é a nossa interatividade. Alunos, é importante que vocês fiquem aí refletindo essa questão que nós levantamos aqui. É uma enquete. Vamos lá ver qual é a nossa enquete? Professor Alexandre. Vamos lá. A nossa enquete é sobre o momento da pintura histórica no Brasil, né? O que significa, tem a ver com a pintura histórica do Brasil. O que significa academicismo? Para dar uma dica aí, uma melhor subsídio para você pensar, temos aí a foto da Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, onde, no Rio de Janeiro, né, onde hoje em dia se confirma, continua lá, meu Deus, fugiu tudo. Esqueceu. Então, mas continua lá presente apenas como um símbolo, né, um professor, símbolo desse período. Exatamente. É um monumento hoje, né? Porque o prédio parece que não é mais utilizado. Reservado, tombado lá atrás. É uma reserva, né? Muito bem, então, pessoal, vamos pensando aí, tá? O que é arte acadêmica? Vamos iniciar, então, o tópico 2. Agora, nós vamos para o neoclassicismo, onde a gente vai abordar mais esmiuçadamente a arte acadêmica. A arte acadêmica é o movimento cultural na Europa do século XVIII, com o objetivo principal de resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações e da antiguidade clássica, ou seja, das artes do movimento artístico e cultural de Grécia e Roma. Representou uma rejeição ao rococó e ao barroco tardio. Nós vamos debulhar isso aí mais tarde. O rococó representava a arte da aristocracia. A aristocracia, como todos nós devemos sempre lembrar, era o governo dos ricos, né? É um governo a palavra diz exatamente isso, governo dos melhores. E os melhores para eles eram os ricaços, né? Então, o rococó representava exatamente esse tipo de arte, né? Uma arte rebuscada feita para a elite. Exato. Em seguida, vamos ver mais um pouquinho lá. Só fazendo um comentário, professor, sobre o neoclassicismo, né? A palavra neo é novo, classicismo, clássico. Então, esses artistas desse período aí, dessa escola aí, buscaram
reviver a arte grega romana e foi contrário, então, ao barroco e ao rococó, não é isso? É verdade. Era um movimento que resgatava valores, né? Porque você sabe que cada movimento desse aí, um surgia com a novidade e o outro, para não ficar atrás, ia rebuscar novos detalhes, novas nuances, para voltar a ter a atenção das pessoas. Verdade, às vezes a gente fica sem entender, né? De repente, começa um estilo novo, aí surgem novos grupos de artistas indo de contra aquele estilo e buscando tratar de temas, né, clássicos. Já foram vistos antes, que já foram vistos com lá um novo olhar. muitos séculos atrás. Isso acontece muito na arte, viu, pessoal? Então, vamos seguir aqui com o texto? A burguesia, então, volta um pouco aí, por favor. Bom, a burguesia, então, construiu a sua expressão estética para se distinguir como poder. Ou seja, tinha a aristocracia e a burguesia, que era um outro tipo de poder que estava se insurgindo naquele meio lá. Então, eles também tinham a sua expressão artística e estética. Sim. Podemos seguir. Com certeza. Então, temos aí mais 2 telas. Professor, fala sobre essas telas aí. Bom, temos aí as telas do pintor Jean-Jacques Louis, com a morte de Lepetier, a morte de Marat e a morte de Bara. Aí nós trouxemos para vocês essas 2 figuras aí, são 2 pessoas que foram retratadas através de sua morte. No primeiro caso aí nós temos Marat, que era um escritor, era um jornalista, e que quando ele falava, ele era bastante cruel com as pessoas, ele descia lenha mesmo, e aí uma certa pessoa que foi ofendida, uma mulher, ela foi fazer uma visita a ele, e no meio dessa visita, ele estava no banheiro porque ele se tratava de uma doença, ele sempre ficava lá, e aí a pessoa foi lá e meteu o punhal nele e ele morreu assim, foi assim a morte dele, apunhalado dentro de uma banheira. Do outro lado, nós temos aqui o jovem José Bara, o francês, ele tinha 11 anos apenas e entrou para servir ao exército francês e nas frentes de batalhas ele acabou morrendo tão precocemente. Exato. O que nós observamos nessas 2 obras aí, professor, que a arte acadêmica é essa arte mais refinada, né, no qual o artista busca trazer ali os detalhes, né, os detalhes ali do personagem, enfim. E nós observamos aí que eles, por ser neoclássico, buscaram ali retratar uma história, né? Fatos ali. É verdade. A arte histórico. A arte acadêmica tem aquele seu fator, aquela sua preponderância, né? Principalmente das academias, dos estudantes. E também tem a predominância das técnicas usadas. Seguiam as regras, então, da academia. Então, estudante, por que nós abordamos esses temas aí? Para que vocês possam diferenciar, então, esses estilos, né, essas escolas de arte. Cada grupo de artistas tem ali um padrão a seguir, né? Então, nós observamos aí que na arte acadêmica, o padrão a seguir eram as técnicas refinadas, de pintura, na escultura, na literatura. Então, esses artistas buscavam, então, no caso aí no neoclassicismo, trazer aí mitos, né, ou a arte, no caso grega, romana, enfim. Então, vocês precisam diferenciar esses estilos aí, para que quando vocês verem uma obra, você já sabe, olha, essa aqui é uma arte que o artista buscou seguir ali as técnicas acadêmicas, né? Esse artista que já é contemporâneo, porque ele desconstrói ali as técnicas, enfim. Então, vocês precisam desenvolver essas habilidades aí de diferenciar os estilos, tá? Então, vamos seguir aqui. Aqui uma outra obra. Pois é, eu vou fazer um pequeno comentário aqui, porque o David, o Davi, o Davi, era um pintor oficial contratado por Napoleão. Ele sempre estava relatando, estava colocando nos seus quadros coisas que exaltavam o Napoleão, o seu governo. Como nós vemos aí na gigantesca Coração de Napoleão, uma pintura de 10 metros de largura
por 6 de altura, é imensa, né? Sim, Está lá no Museu do Louvre atualmente. verdade. Aqui uma outra obra muito importante também, uma obra que faz parte da pintura histórica, né, professor? Porque está retratando aí fatos da guerra, né, lá da Revolução Francesa, de Eugène Delacroix, 1798, ele nasceu em 1978 e morreu em 1863. Então, se detém sobre a história política, né, desde o início da sua carreira. O massacre aí de Quions, 1824, a Grécia sobre as ruínas de Missolong, 1827. Então, esse artista aí, tinha esse estilo de estar sempre retratando fatos históricos de guerra, não é, professor? Essa obra, por exemplo, Liberdade Guia o Povo, ele não estava presente. Ele ouviu fatos sobre isso, sobre esse acontecimento e fez a obra. Porém, ele estava nesse período aí. Na verdade, o Eugênio, quando ele fez esse quadro, antes de acontecer a própria Revolução Francesa, ele já tinha idealizado esse quadro, entendeu? Então, foram como que uma premonição, depois aconteceu aquilo que ele retratou lá. E o que ele queria demonstrar é que a liberdade, os ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, né, da Revolução Francesa, era isso que ele queria demonstrar através do quadro. Por isso que ele colocou uma mulher dominando toda a ação. Vamos ver lá a obra de novo. Isso. Né? E está ao centro ali, né, professor, com a bandeira da... com o centro lá, ele colocou a mulher com os seios aparecendo, assim, porque para demonstrar que ela não importava com nada, que ela era imperiosa, que ela era dominadora. E todas as pessoas lá, alguns já mortos e outros lá seguindo a liderança dela. Exatamente. Eu li um pouco sobre esse fato aí, dessa revolução, achei muito interessante. É claro que foi uma revolução importante, né, para a mudança aí da política, porém houve muitas mortes, mas assim, o povo foi mesmo enfrentar, buscar lutar mesmo pelos seus ideais. Então foi um momento muito importante lá na Revolução Francesa, e aí eu conseguia imaginar, por meio dessa obra, as pessoas ali na rua gritando, fizeram barricata, né, próximo aos prédios, enfim, as casas, na rua mesmo, lutando. A imagem e essa obra, ela está retratando um pouco disso, né? O povo ali alvoroçado, uns caídos no chão. Volta lá na obra para a gente olhar. Então, para a gente poder fazer essa... Então, tinha tanto pessoas da burguesia também, né, professor, com esse ideal, como tinha pessoas também de classe econômica baixa, todos estavam ali lutando por um ideal, que era a liberdade, né? Porque no período aí o rei estava praticamente acabando com a liberdade do povo, né? Os povos estavam presos. O povo estava lutando especialmente porque o absolutismo dos reis, assim, a imposição, os altos tributos, os altos impostos eram muito fortes, exagerados, e estavam assim, o povo não conseguia mais existir, e aí começaram a fazer esse movimento, né? Muito bem, e através dessa obra aí, eternizou esse momento aí importante, né, na Revolução Francesa, que atingiu outros países também, né? Inclusive, a nossa Constituição é construída com base também nesses ideais aí. Voltando ao nosso texto, vamos lá, então, seguir aqui. Aqui, academicismo no Brasil, só tratando como que foi, né? Aí foi influenciado pela monarquia, né? Por exemplo, que o imperador Dom Pedro I, voltando àquela obra aí do Grito do Ipiranga. Então, é uma obra no qual os artistas seguiu aí os padrões da arte acadêmica. Pode falar um pouquinho, professor, aí desse artista? Pois é. Almeida Júnior, um artista muito importante brasileiro. Mais um pouco das produções do período do academicismo do Brasil. Olha só, a arte acadêmica brasileira teve início com a criação da Academia Imperial de Belas Artes,
que ficou conhecido como AIBA. E essa criação foi através da missão francesa, que nós vamos entender melhor nos próximos quadros. Temos aí um dos artistas brasileiros, já Almeida Júnior, e também o Vitor Meirelles. Almeida Júnior com Moema e o Vitor Meirelles com a Batalha dos Guararapes, né? Guarapes, né? Um outro Então, fato o Vitor... importante também que aconteceu, né? Essa batalha aí aconteceu mesmo. Então, Vitor Meirelles retratou o que poderia ter ocorrido a Moema depois que ela solveu... volta lá, por favor. Volta lá no quadro. Dela sorver-se, depois ela afogou-se, né, na água. Sim. Vamos em frente. Muito bem. Aqui uma outra obra, que é a primeira missa no Brasil. Então, o brasileiro Vitor Meirelles nasceu em 1832, faleceu em 1903. Ele pintou essa obra aí com um documento iconográfico para conferir uma ideia positiva do contato entre os portugueses e indígenas. Então, ele deu os documentos, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, que houve realmente essa missa, aí logo quando os portugueses chegaram no continente, né, brasileiro e americano, e ele tentou então retratar ali naquela obra esse momento aí. Mas será que realmente foi assim? Os indígenas estavam tão... recebeu os portugueses dessa forma como aparece aí na obra, professor? Olha só, a carta de Pero Vaz de Caminha é a maravilha das maravilhas em termos de descrição, onde ele, maravilhado, ele vai relatando, até durante a viagem, né? Ele vai relatando as primeiras impressões que eles tiveram do Brasil. E é claro que isso acontece, tem resquícios até hoje. É claro que os índios não foram tão respeitados assim. No início houve aquela atração, aquela curiosidade, né? Mas depois aí os portugueses começaram a impor as suas ideias, o seu modo de vida, e aí com certeza, entra pelo lado da história, vamos ficar no lado da arte. Os conflitos foram iniciando, né, professor? É verdade. Então, tudo bem. Então, vamos seguir aqui com o texto. Então, vocês já observaram essa obra. Vamos para o nosso último tópico, Missão Artística Francesa, fundada, então, em 1826. Qual era o objetivo da Missão Artística Francesa? Criar a primeira academia de arte no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E formada por artistas franceses, que nós vamos já trazer os artistas que participaram, né? Então, tinha os integrantes da missão francesa para executar trabalhos para a família real, relacionar as datas e fatos comemorativos da monarquia, cerimônias de aclamação e coroação, retratos oficiais de personalidades e membros da nobreza e registros variados de vida na corte e na cidade. Então, vamos ver os franceses que participaram aí. O Joaquim Le Breton, ele era um professor. O Jean-Baptiste Debret foi um pintor histórico muito famoso, ele foi muito atuante, né? Aí vem o Nicolas Antoine, francês. Antony, esse né? eu aprendi, que nem sempre eu falo todo. Eu pensava que era Antoine, o jeito o nome do cara. Ele era paisagista. Aí vem Auguste, agora não vou arriscar mais não, ele era escultor, Taunay. Aí vem o Grande Jean de Montigny, né? Ele era um arquiteto, e o Charles Simon, que era um gravador de medalhas. Então, um professor, um pintor, um paisagista, um escultor, um arquiteto e um gravador de medalhas. Várias pessoas ligadas às artes. Ofícios diferentes, né? Mas completo, né, e concorrentes, né? Exatamente. E aí, a missão dessas pessoas era ensinar, não só criar uma academia, ensinar artes aos brasileiros, os detalhes das pinturas, como também produzir obras que servissem para exaltar, para glorificar o reino brasileiro, né? A monarquia. A monarquia, isso. E esses grupos de franceses aí, de artistas, vieram a pedido de Dom VI, né?
Dom Vieram VI. convidados. Exatamente, Vieram... porque queriam melhorar a categoria, né, a cultura no Brasil. Isso. Muito bem, então vamos lá. Teve pontos positivos, né, professor? Sim, porém, os negativos era essa imposição dessa arte, dessa cultura europeia, né? Era um impacto muito grande, porque as pessoas que aqui viviam eram as comunidades indígenas, os africanos que vieram da África também em condição de escravos, então a cultura, né, houve um impacto com essas culturas. Mas já essas tinham culturas brasileiros, né, também, porque a mistura já estava produzindo. Sim, exatamente. Então vamos voltar lá, dar continuidade aqui ao nosso texto. Muito bem, então aqui nós estamos falando também, né, da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que foi inaugurada aí nesse período. Então, passou a chamar então Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. E aí nós trouxemos aí umas imagens, né, dessa academia, desses prédios aí onde foi a Academia Imperial de Belas Artes. Vamos falar um pouco dos principais artistas, professor? Você já até falou de alguns aí. É verdade. Esse aí é o... Nicolas Antoni, né? Antoni Taunay, ele era um artista francês requisitado na corte de Napoleão para pintar cenas da batalha, além de ter participado de várias exposições. Como estamos vendo aí, o Monte de Santo Antônio. Ele também pintou uma paisagem do Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar, além de cerca de 30 paisagens da cidade e de regiões próximas. Certo. Depois do Nicolas, vamos lá. Jean-Baptiste Debré, né? Foi um artista muito importante, executou muitos trabalhos relacionados a datas e fatos comemorativos da monarquia, como as cerimônias de aclamação e coroação também. Vamos ver um pouquinho sobre o trabalho de Debré? Ele retratou o cotidiano do Brasil colonial. Ele documentou isso aí, né? Catalogou por meio de registros de desenhos a fauna e a flora brasileira. Desenhou a bandeira do Brasil, um dos primeiros formatos, composta já pelo retângulo verde e o losango amarelo. Debré era encantado pelas paisagens exuberantes e inéditas e os costumes barrocos. Ele registrou em desenhos e aquarelas e, de volta à França, publicou uma obra gigantesca intitulada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Isso, até coloquei ali a foto dessa obra dele, muito importante, porque registrou, né, o Brasil 365 imagens desenhadas com riqueza de detalhe, papel de primeira linha, com certeza, primeira qualidade. Eu até queria comprar esse livro dele, muito importante para a gente analisar esse período aí do Brasil colonial. Seguindo então, pessoal, já finalizando aqui, então outras obras de Debré, Cotidiano Brasileiro, lá no século XIX. Ele coloca o detalhe da relação, né? Sim. Onde de um lado o escravo e do outro o senhor, né? o senhor de engenho, né? Num jantar e as crianças pegando o resto de comida. Exatamente. Essa obra ela impacta muito, porque a gente consegue perceber como era a relação social dessas pessoas, né, nesse período. Então, as pessoas estavam ali servindo, uns estavam sendo servidos e o outro só servia, né? Então, nós observamos aí que o início da sociedade brasileira, tivemos aí muito tempo a escravidão, no qual pessoas que vieram lá do continente africano, na condição de escravo, e aqui ficou servindo aí por muito tempo quem tinha mais condição financeira, né? Ali nós observamos a aplicação do castigo de açoite, também obra de Debré. Então, ele registrou aí esses acontecimentos e hoje nós podemos analisar como que era o início. A extrema brutalidade da humilhação, né? Assim, inacreditável que isso tivesse acontecido. Verdade. Então, conhecendo mais alguns artistas, então nós já falamos também de Almeida Júnior, dos trabalhos dele, né? E aqui chegamos... Aqui vamos direto às obras, né? Aqui são obras
como ali a leitura, o derrubador brasileiro. Então, ele retratava ali também as pessoas no seu cotidiano, no seu, Personagens brasileiros, na né? sua vida mais comum, né? Na sua vida. Então, vamos fazer uma conexão agora, pessoal. Sempre vamos estar trazendo para vocês, fazendo aí uma conexão com a literatura. Vamos falar um pouquinho da literatura brasileira, já que estamos falando já da arte nesse período moderno. Então, a história da literatura brasileira teve início em 1500, né, com a chegada dos portugueses. Então, era a era colonial, dividida então em quinhentismo, seiscentismo ou barroco e o setecentismo ou arcadismo. Então, é importante vocês, eu sei que vocês já estudam lá em língua portuguesa, né, já fazem a abordagem da literatura, porém, nós vamos sempre fazer essa conexão para auxiliar vocês aí a compreender a literatura ao lado da arte, né, professor? É verdade. Caminham junto, literatura, artes plásticas, enfim, todas essas linguagens da arte. Estão sempre se entrelaçando, entrelaçadas, se conectadas. contribuindo uma com a outra, interagindo, né? Verdade. E você pode imaginar ali que quinhentismo, dos anos 1500, seiscentismo, assim por diante, né? Importante que o senhor falou. Né? Vamos lá, então. É um detalhe, né? Vai facilitar memorizar, localizar né? e identificar. Verdade. Então, voltando ao texto, aqui seguindo aqui, trouxemos esse quadro para vocês, estudantes, porém nós não vamos ficar aqui detalhando cada período não, tá? Então, nós colocamos ali uma coluna sobre as escolas, outra tratando das características dessas escolas, e os autores, e as fases também, fase, né? Os mais as obras. obras. Então, eu achei interessante trazer isso para vocês. Então, nós temos ali o primeiro momento, ali, o romantismo, né? De 1836 a 1881. O realismo, naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Então, são períodos aí da literatura, no qual tem características próprias, né? Nessas fases aí. E os artistas também, as obras. Então, vocês vão conseguir identificar muito bem aí, através desse quadro comparativo aí. Seguindo aqui com o pré-modernismo, modernismo, né? Nós vamos falar em algumas aulas sobre o modernismo na arte também, né, professor? É verdade. Eu queria só que você tivesse uma especial atenção com esse quadro, porque você pode estudar com calma cada um deles, porque ele faz um detalhamento de todas as escolas e também o significado e também qual o artista mais importante daquela fase, daquela escola e a sua obra mais representativa. Vale a pena você ficar lá, né, revisando, dando uma olhada com mais atenção, porque ele é bem... detalhado, né? Ele resume tudo, né? Ele é bem conciso nessa instância aí. Verdade. Então, seguindo aqui, observe aí, então, alguns autores vocês conhecem, né? Que as professoras trazem livros para vocês lerem, né? As professoras de português têm lá o clube de leitura, querem fazer um trabalho junto com a professora de verificar os livros que vocês estão lendo, para que a gente possa também trazer informações sobre esses escritores, sobre essas obras, para que vocês assimilem melhor aí, tá, pessoal? Então, ó, teve a primeira geração, modernismo, né? Heitor Villa-Lobos, de Cavalcante. Depois vocês façam a leitura desses autores para conhecer um pouco mais sobre eles, né, professor? Principalmente no caso da música, né? O Heitor Villa-Lobos, que ele até implementou um estudo, né? No ensino, passou a ser obrigado a estudar música no Brasil inteiro. As pessoas tinham que estudar partitura, estudar... Isso foi uma contribuição do Heitor Villa-Lobos, um grande brasileiro que não só ficou famoso no Brasil, como no mundo inteiro, e ainda hoje se estudam suas obras. Legal. Então, chegamos à nossa enquete. Vocês ficaram aí de responder o que é o academicismo. Acredito que durante a aula vocês conseguiram perceber, né? Nós falamos aí da arte acadêmica. Então, professor, o que nós podemos aí discutir sobre o academicismo para os alunos? O academicismo, essa palavra vem de academia. Então, as pessoas que estudavam nas academias,
acabavam tendo aquela maneira estudada, né? Uma obra característica de quem estava estudando na academia. Por isso que acabou se criando uma certa maneira que todos seguiam, né? E que passou a ser conhecido como academicismo. Olha, aquele dali tem o trabalho dele é típico dos acadêmicos. Vai mais ou menos daí. Se alguém encontrar uma resposta semelhante a essa, nós achamos aceitável, porque é uma ideia, um conceito que pode ser visto de várias maneiras, né? Verdade. Professor, por exemplo, nós fizemos a academia, fizemos a graduação de arte, porém, nós não somos artistas, mas eu não pinto, mas o senhor toca violão, o senhor tem aí uma habilidade com a música. É verdade. Por exemplo, eu sou professora de arte, mas eu não sou boa na pintura, não sou boa para fazer uma escultura, eu fiz tudo isso durante o curso, mas não aperfeiçoei. Eu sou professora para trabalhar os conteúdos conceituais de arte, mas eu não tenho uma habilidade, um ofício Professora, como artista. porém, nós podemos ser, né, artistas. Eu vou lhe interromper só para lhe dizer uma coisa muito importante que está nessa sua informação, né? Que é o seguinte: as pessoas, para interagir com a arte, não precisam ser, assim, ter uma prática artística, não precisam ser artistas, assim. Há aqueles que fazem e aqueles que apreciam. E ambos têm que ter conhecimento, têm que ter um certo desenvolvimento na arte para poder apreciar tudo aquilo lá. De minha parte, eu participei muito do mundo artístico, já gravei, tudo, porque eu venho de outro estado e lá eu tenho um trabalho muito intenso com isso aí, né? Aqui não, aqui eu estou como professor. E aí, mas eu queria dizer que na afirmação da professora, tem uma coisa que nós queremos buscar bastante com vocês, tá? Que é que você entenda que nós temos uma parte de estudo, por causa da história da arte, por causa do Enem, por causa de tudo que você precisa estudar para poder fazer as suas provas, né? Mas também temos aquela parte que algumas pessoas podem se desenvolver praticando artes, os que têm mais talento para algum veio artístico, mas tem as pessoas que só vão absorver, vão consumir, vão amar, vão se encantar com a arte, que é o caso do... No meu caso, eu aprecio obras de arte. E é igualmente aprecio a literatura, a música, tudo do mundo da arte eu gosto. Então, eu sou uma apreciadora. Mas, para eu desenvolver algo, eu preciso, então, buscar as técnicas, estudar as técnicas para desenvolver. Só isso. Mas a senhora é tão importante quanto qualquer... né? Artista. Quanto qualquer artista. Com né? certeza. Sem a pessoa que aprecia, não tem. O artista não sai para canto nenhum, não vai à frente, não desenvolve. Sim. Então, voltando aqui ao nosso texto, então vocês já fizeram aí, teve essa noção sobre o academicismo, né? Termo que na arte se refere à pintura, escultura ou construção criada segundo as normas de uma academia. Então, parabéns para quem aí buscou construir esse conceito, tá, pessoal? Então, vamos para o último ali slide, que é as nossas referências. Essas são as nossas referências. Então, pessoal, concluímos por aqui, né, na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido todos os temas que nós discutimos aqui sobre a pintura histórica, arte acadêmica, a missão artística francesa, quase que não saiu. Já estou cansada, a garganta já está bem. Mas, enfim, esses conhecimentos é para que vocês possam, dentro da linha do tempo da história da arte, conhecer como que a arte vem evoluindo aí dentro dessas escolas, dessas tendências, não é, professor? E como os artistas se destacam também com seus trabalhos. Exatamente. Alguns artistas eles fizeram esses trabalhos por encomenda, né? Mas eles buscaram inspiração, como o Debré foi altamente inspirado pela beleza do Brasil, né? Pela cultura, as paisagens, a fauna e a flora. E, voltando aqui com a professora, não só aqueles que fazem, como aqueles que apreciam. Exato. Então, tchau, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.